sua Bíblia. Eu gosto muito de Davi, mas eu não vou falar de Davi. Eu vou falar partindo do exemplo de Davi para falar encontro. Encontro. 1 Samuel 16. E antes de ler, deixa-me fazer um prefácio dessa mensagem. Vamos lembrar um pouquinho sobre nosso encontro com Deus? Como é que Deus nos encontrou? Sabe que às vezes o tempo passa e a gente esquece disso. Olha, faz tanto tempo, há até uma música evangélica, um hino evangélico, que para satisfazer a todos, foi criado uma música que diz assim: foi num domingo que Jesus tocou-me, foi num domingo que Jesus tocou-me, aí foi na segunda, foi na terça. Aí quando a pessoa esquece o dia, foi algum dia que Jesus tocou-me, que não sabe o dia que se converteu, não sabe o dia que se batizou, não sabe o dia que se tornou nova criatura. Bom que se lembra que é uma nova criatura. Temos um amém? Não sabe quando foi, mas é. Se for, é, né? É assim que funciona. Eu sei que na minha juventude cantava isso na igreja. Cantava os 7 dias da semana e como se esquecia quando foi o dia que se converteu. Mas foi algum dia. Não sei quando, mas foi. Na verdade, eu gostaria e quero fazer isso com vocês. E tomando o exemplo de Davi, como ele foi encontrado, achado por Deus. E eu não vou falar sobre chamado, não vou falar sobre ministério, certo? Mas se alguma coisa surgir disso aí, para quem tem, receba, tá? Mas é sobre valorizar isto. Deus nos achou, nos encontrou. E é importante lembrarmos disto sempre. Fazermos menção disso nas nossas orações. E eu, em particular, separo o dia que eu me converti do dia que eu me batizei. Para muitos é a mesma coisa. E para muitos, aliás, nascer de novo é só batismo. Não é crer com o coração e confessar com a boca, como diz o apóstolo Paulo, não. Para muitos é no dia que se batizou. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque pode ser que alguém esteja na rede e caia, né? Da rede. Por discordar. Chamado de Davi. Davi foi encontrado. Nós os cristãos conhecemos bem, admiramos essa história de Davi. Samuel é enviado à casa de Jessé, capítulo 16 de 1 Samuel. Ele vai à casa de Jessé com direção de Deus para ungir um novo rei para Israel. Saul não tinha dado certo, Saul tinha pisado no tomate, e Deus agora manda o seu profeta, o seu sacerdote, o seu ungido, ungir outro rei para Israel. E ali, vamos ler assim, a partir do verso 5. Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar, me perdoem, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, a seus filhos, e convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Parar aqui um pouquinho para nós conversarmos sobre o ser humano que foi contaminado pelo pecado. Há quem creia, e nós respeitamos os adeptos desta teologia, de que há os escolhidos para o céu e os escolhidos para o inferno. Eu creio que Deus enviou Jesus para a humanidade, para todas as pessoas. Terão oportunidade
de, por meio de Cristo, se tornarem filhos, por meio de Cristo, irem para os céus. E dos 18 que tem aqui, 15 concordam, né? Graças a Deus, comigo 16. Então, creio dessa forma, respeitando as demais doutrinas, tá bom? Não estou aqui para debater. Mas creio assim. Então, essa mensagem de hoje é exatamente para tratarmos disso. Deus nos chamou de alguma forma para perto. Deus, vendo a humanidade contaminada, tomou as suas providências dentro das alianças e das dispensações para trazer de volta o ser humano para ele poder chamar meus filhos e minhas filhas. Nesse caso, Davi estava sendo chamado para ser rei, para receber uma unção, para estar com grande autoridade sobre ele. Mas eu quero usar esse texto aqui para falar de encontro. Deus nos encontrou como? E você sabe que muita gente não pensa nisso, muitos cristãos, nós os evangélicos às vezes esquecemos disso, porque passou o tempo, e se pensa muito às vezes, no Camboja, pessoas fazem assim, quando encontram outros diferentes de igreja, dizem assim, qual é a sua igreja e depois o que é que você faz nela, qual é o seu cargo? Alguém já ouviu acontecer isso alguma vez? Acho que não, ninguém nunca ouviu. E Deus chamou a todos nós para perto dele, para ele nos tratar como filhos, ele não nos chamou para ter cargo. Nosso ofício deve ser a partir do momento que a gente se torna nova criatura, se Deus tem um chamado para nós, é Ele que vai nos encaminhar. Amém, crente? Glória a Deus. Davi, o texto vai mostrar que ele era uma pessoa que, para o contexto da família, não representava muita coisa. Você viu que o texto fala de 7 filhos? Olha como está escrito aqui, ó. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Ou seja, parece-me que Davi não era contado. Tem um pastor aí, desses famosos, que diz que Davi era filho de outra. Mas ele devia viver lá na época para saber disso. Então, como a Bíblia não me mostra isso, eu não vou comentar essa situação aí. Não acredito nem nisso, tá bom? Eu sei que ele era adolescente, pré-adolescente talvez, e por isto não ia se pensar em ungir um rei menino. Não é? Porque ele não era da família real. Ele era cuidador de ovelhas no campo. Não tinha muita significância para a família. Quem sabe, a gente nunca esquece. Para a gente viver todos os dias lembrando. Eu faço uma oração, dentre as coisas que eu oro em casa, eu não esqueço que sou salvo. Sabe que eu agradeço todos os dias, Senhor, obrigado pela salvação que tenho em Cristo. Ah, mas não, eu faço assim. Você não tem que fazer, mas eu faço. Para não esquecer. Obrigado, Senhor, porque me fizeste nova criatura. Eu penso nisso constantemente. E quanto eu mais penso, eu tenho mais dificuldade de me desviar. Porque se eu me alimentar com o outro lado, eu me desvio. Você não, mas pode ser que eu me desvie. Eu oro assim, eu lembro disto. E qualquer coisa que manifesta em mim o passado, eu me arrependo. Eu corro para ficar mais perto do que Deus me fez como nova criatura. E digo a mesma coisa a ti. Pensemos nisso, oremos por isso. Davi não era contado no meu pensamento aqui, no meu entendimento, ele não era contado no meio da família. Deveria ser o 8º, certo? Verso 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Eu gosto de ler isso aqui. Numa expressão bem de hoje, esse é o cara, é ou não é? E tem uma coisa, o cara era bonito. O texto está dizendo que ele era bonito. Ele era ruivo, assim, meio, né? Acho que lavaram ele, não secaram, ele enferrujou um pouco, mas... Mas ele era bonito, o texto diz que ele era bonito.
Este é ele, levanta-te, unge, este é ele. Se nós pensarmos em pessoas na Bíblia, exemplos de pessoas na Bíblia, como foram encontradas, nós vamos ver cada exemplo maravilhoso. Daí nós vamos enxergar a nossa vida com muito valor diante de Deus. Muito valor. Nós vamos ver um profeta que foi chamado, ele arava a terra, lavrava com bois. Chamou eles, não, eu estou aqui com não sei quantas juntas de boi preparando a terra para plantar. Às vezes nós nem damos valor a nós mesmos, porque parece que a função que temos na vida, ela é pequena, é insignificante. Ah, mas isso aí o cara cuida de boi, ele está arando a terra. Deus vai chamar todo mundo para ser filho. Inclusive você e eu já somos. Amém? Mas sabe que na minha vida de cristão, eu ouço poucas orações de ações de graça. Eu ouço pouca gente mencionando, cara, eu sou uma nova criatura, vale a pena ser nova criatura. Que coisa boa é ter me convertido, isso mudou. Fazer menção disso praticamente todos os dias. Porque a gente às vezes se vicia em ser evangélico e achar que ter muitos anos de igreja conta alguma coisa. Como se tivesse fundo de garantia celestial. Olha, se eu morrer agora, vou receber o fundo de garantia evangélico no céu. Tem não. Não tem, não conta isso. Conta a responsabilidade. Porque se nós envelhecermos na vida e não envelhecermos na fé, a prestação de conta não vai ser boa. Não vai ser boa. Eu disse que usaria esse texto de Davi apenas para exemplificar como Deus nos encontrou. Encontrou Davi cuidando das ovelhas, pequenino, sem experiência, não sabia o que era ser rei. Como Deus lhe encontrou? Qual foi o dia, a hora? Que momento você foi achado? Certamente ninguém foi achado por Deus em perfeição. Ninguém foi encontrado em perfeição. Ninguém foi encontrado pela Bíblia. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Há pessoas que pensam grandes coisas delas mesmas. De que forma Deus encontrou você? Encontrou Davi cuidando das ovelhas, encontrou Eliseu cuidando dos bois, encontrou Moisés cuidando dos animais do sogro, levantou ele para ser dos maiores líderes de Israel, encontrou Josué como se fora um escravo de Moisés, mas juntinho ali servindo, e foi ungido substituto de Moisés. Como é que te encontrou? Você tem parado para pensar nisso? Você já parou para pensar se naquele dia, naquele tempo, naquela hora, que Deus deve ter usado alguém, numa linguagem bem evangélica, Deus deve ter usado alguém para alcançar a sua vida? Onde você estaria? Onde eu estaria se Alexandre Ximenes não tivesse pregado aquela mensagem naquele dia e eu aos prantos me entreguei a Jesus porque alguém foi canal de Deus para mim? Onde estariam os cristãos que me veem e que me ouvem pelo YouTube? Ou que vão ver em qualquer outra rede social? Onde nós estaríamos? Certamente não estaríamos bem. Porque quando nós fomos encontrados por Deus, e é por meio de Cristo que nós os cristãos fomos encontrados, agora temos um caminho, agora temos verdade, agora temos iluminação, saímos das trevas, passamos a ser sal e luz como discípulos de Cristo. Você já parou para pensar o valor que o próprio Deus dá para nós? Se a gente vai olhar, das pessoas mais importantes do Novo Testamento é Saulo de Tarso. Você sabe como Deus o encontrou. É importante que a gente saia daqui a pouquinho desta mensagem, vá para casa e não esqueça mais disso. Senhor, obrigado pelo dia que eu fui tocado pelo teu evangelho. Eu não sei o que seria de mim se há 30 e tantos anos, naquela igreja lá em Campina Grande, o bispo Alexandre Ximenes não tivesse sido usado por Deus para pregar uma mensagem. E não foi apenas eu que me converti naquela noite, que me entreguei para Jesus naquela noite, mas eu estava perdido e fui encontrado, eu estava nas trevas e fui transferido para a luz. Pensa nisso, para que você se encha de vontade de louvar, de bendizer, de glorificar a Deus. E não somente hoje, mas todos os dias acordarmos e dizer: Senhor, muito obrigado por aquele dia, mas obrigado pelo projeto de vida que começou para mim
quando enxerguei naquele dia. Eu não sei o que seria de mim, não sei, sinceramente, se não tivesse ouvido aquela mensagem naquele dia. Se não tivesse me rendido ao Evangelho de Jesus naquele dia. Não sei. E eu tenho convicção do que eu estou pregando aqui. Pensa nisso para ti, individualmente para ti. Pensa nisso. Saulo de Tarso estava saindo para ir a Damasco com cartas de autorização para prender cristãos e matá-los. E ele teve um encontro com Deus. Praticamente metade do Novo Testamento, onde vem a revelação do Velho Testamento, praticamente a metade foi escrita por aquele homem que estava indo matar cristãos. Se encontrou com Deus ali, a vida dele mudou, o rumo da vida mudou, a nossa vida mudou por causa de Paulo. Glorifica, Brasil. Um matador, um pilantra, um religioso mau, e achando que estava agradando a Deus. De que forma Deus te encontrou? Você tem valorizado isso? Você tem parado para agradecer a Deus, para glorificar a Deus pelo dia? E principalmente porque Deus te encontrou, Deus te achou? Se não, eu estou nesta noite, tarde e noite aqui, te lembrando disto. O valor que tem isto, ter sido encontrado por Deus. Transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu sei que se prega muita coisa hoje em dia, muita autoajuda, muitas riquezas, muita coisa, muita cura para tudo. E às vezes nós nos tornamos pessoas ingratas, não paramos para reconhecer a bondade de Deus. Como Saulo, uns foram encontrados assim, Deus tomou providências e de alguma forma se manifestou para ele. Mas a grande maioria de nós foi tocado por Deus por meio de um emissário, de um pregador, de uma pregadora, de um testemunho, de alguma pessoa que se aproximou de nós e foi voz de Deus aos nossos ouvidos, foi mão de Deus no nosso ombro, nos alcançou, Deus nos alcançou por meio de alguém. E poucos teriam testemunhos como o de Paulo, não é verdade? De repente uma voz lá no meio de algo disse, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Sei que não foi assim contigo, foi assim com Saulo. Deus encontrou a mim, encontrou a ti. E se nós folhearmos a Bíblia e procurarmos personagens da Bíblia, nós vamos encontrar cada coisa linda, cada testemunho bonito, cada forma maravilhosa que Deus escolheu um cidadão chamado Abrão, mandou para um lugar que ele não sabia onde era, para dar estrutura a um povo que até hoje existe há milênios como um dos mais ricos do mundo. Sai, larga a tua família, a tua parentela. Um encontro com Deus nesse negócio aí não é fácil. Já pensou? Deus fala contigo e manda você ir fazer qualquer coisa, negócio de doido, da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, você não sabe onde é ainda. É para assustar mesmo. E ele foi. Encontro com Deus nesse nível. Deixa tudo, larga tudo, vai, eu serei contigo. E a Bíblia vai mostrar a gente assim, chamado pai da fé. Encontrar-se com Deus dessa forma. Lendo a Bíblia, nós vamos encontrar cada encontro, cada forma de Deus nos tocar. E a gente pode ficar pensando em coisas do dia a dia, em coisas da vida. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um jogador de basquete americano. Lembro que foi mais ou menos assim, uma pessoa dos Estados Unidos, num país africano, viu um moço adolescente correndo e as canelas grandes assim, parecia muito mais um avestruz. E de repente chamou aquele moço para ir para os Estados Unidos e jogar basquete. Tornou-se um dos mais importantes da história do basquete americano. Gente que parece que não teria futuro, Deus achou por meio de alguém e levou para uma outra área.
Por isso que eu disse, eu não estou falando somente de chamado, eu estou falando de Deus dando oportunidade, Deus nos encontrando atrás das malhadas como Davi, atrás do rebanho como Davi, atrás dos bois como Eliseu, apavorado sem saber de muita coisa como Abraão. Tem um encontro com Deus que às vezes, talvez você nem tenha pensado nisso, no encontro com Deus do filho de Abraão, o único. Você lembra? Você lembra como foi o encontro dele? Abraão só teve ele e disse assim, ó, Deus está pedindo teu filho, o papai está dizendo, leva ele para sacrificar. Você lembra como foi? Você sabe como ele encontrou com Deus? Ele se encontrou com Deus no lugar do cabrito. Uma voz disse assim, olha, vai ali que está o cordeiro separado, está ali. Mas ele estava pronto para ser morto. Estava ou não estava? Isaac foi... O encontro de Abraão levou Isaac para se encontrar com Deus desse jeito. Para ser sacrificado. E na hora do sacrifício, o próprio Deus tomou a providência de lhe apresentar um cordeiro. Como foi o seu? Só pensa, não me responde, só pensa. Como foi o seu em casa? E se você não se encontrou verdadeiramente, sabe por quê? Que tem muita gente que se encontrou apenas com uma religião? Tem muita gente que se encontrou somente com uma religião, somente com uma doutrina religiosa, nunca houve verdadeiramente uma entrega, uma rendição. E essas pessoas, elas são fáceis de se desviar. Elas estão à busca da religião, e a religião ela é falível porque ela é criada pelo próprio homem falível. O homem é falível. Quem tem um encontro verdadeiro, real, com Deus, é marcado pelo próprio Deus. E vou voltar a falar do exemplo de Saulo, que é Paulo. Uma certeza tão grande que estava agradando a Deus pela religião, matando pessoas que serviam a Deus por meio de Cristo. E dessa forma Deus se encontrou com ele e transformou de perseguidor em perseguido. Já preguei em presídios, amados. Cadeias normais, comuns, pequenas, e em grandes presídios, já preguei e ver pessoas aceitarem Jesus, e anos depois você ouvir falar, olha, fulano de tal agora é um líder, fulano de tal agora é um evangelista, fulano de tal agora tem CDs gravados, canta, louva, adora ao Senhor, mas foi encontrado como assaltante de banco, como chefe de quadrilha no presídio. Cada um vai ter uma história para contar, verdade isso? Pode ser que você não tenha nem pecado, brincadeira minha, tá? Mas eu quero te incentivar a lembrar de como Deus encontrou você. Aí eu disse que nem falaria de ministério, mas vou falar um pouquinho agora, já que me vem ao coração. Quando nos encontramos com Deus, o próprio Deus, Ele é quem separa, e não é todo mundo que tem chamado para ministério, não. Pode ser que tenha muita gente com vontade de ser ministro, mas não é todo mundo que tem chamado. O próprio Deus vai se encarregar de tratar com aquele que ele encontrou, salvou, transformou, perdoou, lavou pelo sangue do Cordeiro. O próprio Deus depois, se tiver um chamado, ele pelo Espírito vai encaminhá-lo e certamente vai ensiná-lo. Certamente. Mas enquanto isso não acontece, tenhamos convicção do nosso encontro com Deus. E se tem que contar o tempo, que conte, não tem problema nenhum. Não há pecado nisso. Mas é preciso valorizar esse encontro com Deus. É importante. Outro dia eu preguei aqui sobre o endemoniado de Gadara ou Gerasa. Vocês lembram disso? Devem lembrar. Olha a situação. Olha que maravilha de encontro. Olha o resultado do encontro. Nem pensemos que a gente já chegou no nível de pecado como ele, de desgraça como ele, mas nós fomos achados algum dia, de algum modo, por Deus, e não podemos esquecer de sermos sempre, sempre, sempre gratos. Reservar um tempo para cantar louvores ao Deus que nos achou. Sabe uma coisa que eu não esqueço nunca? É quem é meu pai na fé. Quem me ganhou para Jesus. Quem trouxe uma mensagem de Deus para a minha vida. Faço questão de não... Você não tem nada a ver com isso. Isso é pessoal, isso é individual.
Eu sei o dia, a hora e a mensagem que a pessoa pregou. E olha que foi em 1983. Eu não esqueço quem foi e o que pregou, o dia que pregou. Porque esse encontro mudou a minha vida de um jeito. E é por isso que eu estou com essa direção de hoje, para que você ouça essa palavra, valorize muito este encontro. O dia que você foi tocado por Deus, você se rendeu ao Senhor, você se entregou ao Senhor, a sua vida foi marcada para que a sua vida possa marcar outros. Cada um de nós foi tocado por Deus para tocar outros. Cada um de nós foi transformado em embaixador de Deus para representarmos bem. E o próprio Deus, por meio de Cristo, foi quem nos nomeou embaixadores. Não posso esquecer. E eu não posso deixar de falar nisso, incentivar você. Não posso deixar a lembrar do dia, do tempo da sua conversão, como foi, como é bom ser crente, como é bom ser nova criatura, como é bom estar aqui como nova criatura, estar nessa terra como parte dos luzeiros para iluminá-la, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está sob trevas, o mundo está debaixo das ameaças do mal o tempo todo, mas nós somos luz nessa terra. Nós somos nova criatura nessa terra. Eu não esqueço o dia que fui transformado em nova criatura e dali uma caminhada na busca dia a dia. Continuo aprendendo, continuo caminhando e incentivando pessoas como vocês a caminhar e a não esquecer que foi tocado por Deus, que foi encontrado por Deus, que foi alcançado por Deus, que foi perdoado por Deus. Eu ouço muitas mensagens, eu ouço pregadores até para ter argumento. Mas eu ouço muitas pessoas valorizando as coisas da terra. Outro dia até preguei sobre coisificando a vida. Objetos, bens. Eu ouço pessoas sendo incentivadas, o seu potencial, você pode isto, você pode aquilo, o seu potencial. Ei, o potencial que nos completa vem de cima para baixo, vem de Deus. Nós não podemos esquecer disto. Nunca esquecer disto. E eu sou daqueles pregadores que incentivam, estude, se forme, faça pós-graduação, pós-doutorado, se você for doutor. Não tem problema nisso. Fala 2 idiomas, fale 3. Mas não esqueça de onde você veio. Não esqueça que Deus te encontrou em algum lugar e Deus tem o prazer de te chamar de filho, de filha. Imagina Deus dizendo assim, esse é meu filho pós-doctor, aleluia, que coisa boa, né? Se for contigo. Porque tem pessoas também pregando o evangelho que é para a gente ser humilde ao ponto de não saber nem ler. Sabe de nada, né? Porque humildade, pobreza e miséria não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Humilde é uma coisa, miséria é outra e pobre é outra. São coisas distintas. Dá uma olhadinha no dicionário. Como você foi achado? Em que lugar geográfico ou circunstancial você estava? Debaixo do quê? De dor, de amargura? Foi encontrado como profissional do pecado? Por que não valorizar agora que é uma nova criatura? Porque eu tenho medo do pecado, sabia? Porque eu não quero voltar para ele. Eu prego essas mensagens que estou pregando porque eu não tenho vontade de voltar para o mundo que eu estive lá. Não tenho vontade. Porque o que Deus tem para nós não se pode comparar com o mundo pecador e pecaminoso. Os planos de Deus para mim e para a sua vida não se pode comparar aos prazeres transitórios da vida no mundo. Passageiros, rápidos, minutos, horas de um prazer de morte como pagamento. Te incentivo nessa tarde e noite a fazer menção para ti mesmo, fazer culto em casa e lembrar disto, da sua salvação em Cristo, quando Deus tocou a sua vida. Tem outras coisas para lembrar. Você já foi curado por Deus alguma vez? Parou de agradecer por quê? Já foi curado? Eu já fui algumas vezes.
E já orei por muitos e vi Deus curando pessoas. E eu não tenho de forma nenhuma mérito nisso. Detesto doença. Desde que começou essa história dessa doença e esse vírus no Brasil, desliguei televisão, não vejo nada disto e não tenho discussão nenhuma. Só leio e só ouço aquilo que vai me edificar. E não tenho medo nenhum. Mas não me alimento do mal. Incentivo você a mesma coisa. E quem estiver pensando que eu desliguei a televisão porque eu sou idiota, não é bem assim. Idiota é ficar ouvindo essas coisas. Enchendo a cabeça e a barriga com essas idiotices. Com esta guerra que está aí. Encha-se de Deus. Você é uma nova criatura. Encha-se do Espírito. Encha-se da palavra. Cante louvores. Erga suas mãos. Faça culto em casa. Lembre-se da palavra. Lembre-se, não vale a pena o mundo que você viveu como velha criatura, como pecador. Temos um amém? Ou vale? Ou vale a pena o mundo pecador? Ou vale a pena estar nas trevas? Vamos dizer não bem alto? Não, mas não vale mesmo. Eu apenas usei esse texto de Samuel para falar de Davi, porque parecia insignificante. Não existe isso diante de Deus. Não tem esse negócio de insignificante. Você pode ter sido qualquer uma pessoa perdida no mundo, mas você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então Deus dá o valor que Ele pôs em você. Você tem valor sim. Você é amado sim. E Deus te quer perto sim. Deus quer te chamar de filho que Ele tem prazer e de filha que Ele tem prazer sim. Então te anime para louvá-lo, para bendizê-lo e para anunciar a outros, não meramente uma religião, mas um Deus que te alcançou no pecado, te limpou, te lavou, como fez a mim, e te pôs pertinho. E dizer, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem tenho prazer. Não esquece disso. Menciona isso, porque às vezes você pode ter dificuldade de pregar para o seu colega de faculdade, de trabalho, porque as pessoas estão simplesmente esperando de ti e de nós, os evangélicos, uma religião do não pode. E se você disser para ela e mostrar para ela que você é filhinho do papai, tão amado do papai, que tem liberdade para não pecar, inclusive. Porque para pecar nem precisa de liberdade. Você tem liberdade para estar sob o pecado que te dominava. E aí não é uma religião. Aí é um projeto de Deus. O próprio Deus dizendo como devemos andar e termos sucesso na vida. Quem sabe aquele moço lá do basquete, que eu não lembro o nome dele, mas tem muitas histórias bonitas assim, no esporte e em outras coisas. Quem sabe aquele moço nunca tivesse encontrado aquele homem lá. Seria ele lá naquela parte da África. Estaria correndo bastante, quem sabe, com medo dos leões. Quem sabe? Quem sabe? Eu vou concluir essa mensagem. Eu e você, se alguém não tivesse chegado, enviado por Deus, da parte de Deus, e alcançado a sua família. Quem sabe? Quem sabe, Jonas? Quem sabe? Quem sabe, Wilson? Quem sabe, Leonardo? Quem sabe cada um de nós que está aqui? Quem sabe, Rafa? Aonde estaria? Onde estaria? Sabe por que eu estou dizendo isso? Que uma religião também desvia, também mata, mesmo em nome de Deus. Não é, Ana Rota? É ou não é? Desvia, seca, porque é meramente uma religião. E o encontro com Deus só nos muda para melhor. Eu disse e vou repetir, é um texto bíblico, vou apenas parafrasear. Transportados das trevas, Deus nos achou como pecadores perdidos e nos transportou para o reino do Filho. Agora é vida nova sim. Aleluia! Louvado seja Deus. Sabe por que eu li Davi? Porque Davi nem sabia o que significava aquilo. Nós, quando começamos a vida cristã, nós não sabíamos também como era. A gente pensava que era só uma religião. E enquanto eu pensei que era só uma religião, eu só sofri. Depois que eu descobri que era um projeto de Deus e que a religião é manipulada pelos religiosos, aí eu comecei a ter uma vida boa como cristão. Que é
uma vida boa como cristão? É ser rico. Uma vida boa como cristão é, se morrer agora, não tem dúvida que vou para o céu. Se morrer, der um infarto agora, agudo no miocárdio, não tem problema. Meus pecados foram perdoados. Não tem problema nenhum. Eu não tenho medo de morrer. Isso não é religião. Isto é estar achado por Deus. Não, quando se fala de morte eu não tenho medo. Quando se fala de inferno eu não tenho medo. Isso acabou da minha vida, porque era uma das coisas que eu mais tinha medo, era da morte. Acabou. Não tenho medo. A religião causa medo. O projeto de Deus em Cristo é nova vida. E propriamente o apóstolo Paulo é quem tem melhor revelação sobre isso. Vá se transformando. Esse projeto que Deus te deu, você vai conhecendo, experimentando, comendo dessas delícias da nova vida. Vá crescendo, vá se fortalecendo, vá indo, vá caminhando, vai assim. E tereis aflições e teremos vitória sempre. Porque as aflições vão vir, mas elas não vão nos parar. Porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte quando ressuscitou, Jesus tem a chave da morte e do inferno, e Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a qual somos nós, os cristãos, no mundo todo. Aleluia! No mundo todo. Isto é ser encontrado por Deus. Isto é ser tocado por Deus. Termino te incentivando a fazer menção disso para ti mesmo. Quando faço, quando penso, qualquer coisa que não é para mim como cristão, eu digo para mim mesmo, Eliomar, isso não é para ti, te arrepende agora. Converso comigo mesmo. Isso é coisa que você está pensando, rapaz? Comigo mesmo. Tu é assim, sou, e daí? Mas não fico com pecado nas minhas costas. E nem fico alimentando ele. Tu és perfeito? Não, nem tu também. Agora eu não fico alimentando isso. Sabe por quê? Porque eu sou convicto de que sou nova criatura. Então, se não é para uma nova criatura a velha vida, então não praticarei. E quando faço qualquer coisa, me arrependo e corro para perto do Senhor. Essa é a palavra para mim e para ti. Usei o texto de Davi apenas para princípio, para começo. E vou repetir, Davi não tinha nem noção do que era ser rei. Foi saber muito depois, mas foi escolhido, foi achado, foi encontrado. Da mesma forma que você e eu, nós não sabíamos o que era ser cristão, o que era ser uma nova criatura. Naquele dia que eu recebi Jesus, naquela noite, com Alexandre Chimenez pregando, eu fui para casa, eu ficava bombardeado com o mundo de pecado que eu vivi e perguntava para mim mesmo. Perguntava assim, e agora? No outro dia de manhã eu acordei e olhava o mundo assim, agora eu sei que eu sou uma nova criatura. Continuo sendo tentado para voltar e continuo lutando e não voltando. Incentivo você a fazer a mesma coisa. Valorize o que Deus fez, o encontro que você teve com Ele e Ele contigo. E louve, bendiga, reconheça isso o tempo todo. Faça menção disto. Eis aí a palavra. Fica de pé, nós vamos orar. Espero ter sido bênção para a sua vida essas colocações que aqui foram feitas. Porque para mim eu preguei. Eu não me esquecerei do que Deus fez por mim. Não me esquecerei. Não esquecerei, não esquecerei. Nunca. Não vou permitir amnésia na minha vida. Você pode agradecer a Deus? Você está aí? Pode agradecer a Deus? Você encontra alguma coisa que foi pregado e que serve para ti? Vai incentivar a sua vida? Nós somos poucas pessoas assim. Aqui fica até fácil de identificar, conhecendo algumas coisas. Por isso que ainda há pouco eu citei o irmão Jonas, que nasceu em São Paulo, mas a mãe é de onde? A mãe é baiana, o pai de onde? O pai do interior de São Paulo. E o evangelho, você sabe como chegou na sua casa. Que nós conversamos outro dia. E como chegou na sua vida, não é verdade? Eu nem vou dizer aqui. Mas o valor que isso tem. Sabe o que eu quero dizer? Que às vezes pessoas nos levam para Cristo e elas se desviam. Não voltam nunca mais. Às vezes pessoas vão para uma igreja, eu conheço vários casos assim, vão numa igreja procurando um namorado ou uma namorada. E ficam,
E ficam com Cristo, e se casam com Cristo, e até com o namorado que foi procurar também. Não tem problema nisso. E outros que não, que a pessoa que levou para a igreja se desviou, não voltou nunca mais, e aquela outra que foi convidada fica, se converte e dá frutos para a glória de Deus. E às vezes a gente nasce num lar perseguido, magoado, com as crecas de religião. E muitos se desviam, não voltam mais, e graças a Deus pelos que descobrem que o amor de Deus não tem a ver com religião. Tem a ver com amor de verdade. Faça a sua oração de gratidão ao Senhor, e nós vamos louvar e concluir esse culto de hoje. Creio que edificados fomos.